Um dos principais problemas para se fazer cervejas lager é o custo da levedura, que costuma ser bem superior ao de cervejas ale. Essa levedura BF16 é uma lager que chegou ao Brasil há pouco tempo, prometendo ser barata e fazer boas fermentações. Nós testamos ela e eu vou te mostrar os resultados aqui. Quer saber se ela é tudo isso mesmo? Então, vem comigo! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua própria de um jeito simples e prático, sem complicações e do seu jeito. Papo de cervejeiro para cervejeiro. As cervejas mais consumidas no mundo todo são as cervejas lager, isso é um fato. Porém, as cervejas mais feitas pelos cervejeiros caseiros, agora falando de Brasil, são as cervejas ale. Por que isso acontece? Em geral, por motivos como, em primeiro lugar, a preferência de estilo. É claro que se eu vou fazer uma IPA, ou uma APA, ou uma Witbier, ou uma Stout, eu estou fazendo uma cerveja ale por definição, ok? Também questões técnicas, como resfriamento do mosto, ele é mais difícil de ser executado para cervejas lager, porque eu preciso baixar a temperatura do mosto até a temperatura de fermentação. Na casa é de 12 graus, 10 graus ou até menos, 8, depende da receita. E também, outra questão técnica é o controle da temperatura durante a fermentação, que é imprescindível para uma cerveja lager, controlar a fermentação e ir na casa de 10, 12 graus inicial e depois subir um pouquinho. Né? Em temperatura ambiente isso fica inviável. Então, mas excetuando essas duas situações, com certeza o que fica e o que pesa mais na hora de decidir fazer uma cerveja ale ou lager é o preço da levedura, né? É o custo que você tem para fazer a fermentação dessa cerveja. Porque uma cerveja lager vai precisar de mais ou menos o dobro de células, portanto de sachês de fermento, para fermentar a mesma quantidade de mosto do que se fosse uma cerveja ale. Né? Ao passo, ao mesmo tempo em que um pacote, um sachê de levedura lager costuma custar muito mais do que um de cerveja ale, né? De uma fermentação ale, em torno de 30, 40, 50% a mais, ou às vezes até mais. Então o cervejeiro acaba naturalmente se acostumando a fazer mais cervejas ales do que lager, por todos esses fatores, mas principalmente pelo custo, é o que a gente percebe. Há algumas alternativas para amenizar esse problema do custo, eu digo amenizar, que seria a propagação de leveduras, e também o reaproveitamento de leveduras, que isso acaba diluindo esse custo em várias levas. Mas notem que eu falei amenizar. Por que eu considero assim? Porque eu não estou eliminando o problema, eu estou trocando um problema maior por um problema menor, certo? Se eu vou fazer a propagação, eu deixo de ter que comprar tantos pacotes de fermento, ok? Mas eu preciso ter um equipamento para fazer essa propagação em casa, ou se eu vou fazer um método mais simples, eu preciso no mínimo disponibilizar um pouco mais de tempo para fazer isso. Não há como negar que eu estou correndo mais risco pela manipulação da levedura. E então tudo isso é apenas uma troca de um problema maior para o menor. Se eu vou reaproveitar, da mesma forma, eu tenho o risco de manipulação dessa levedura, eu tenho esse trabalho extra de guardar, de saber se ela vai ficar viável ou não. Então, tudo isso vai amenizar um pouco essa questão do custo elevado para fazer cervejas lager. Mas eu entendo que a única solução definitiva seria o fermento custar menos, obviamente. E é exatamente nesse caminho que vai a proposta da BF16. Ela apareceu aqui no Brasil há pouco tempo, há um comentário dela de que ela é boa, então nós resolvemos testar. O valor dela, que estamos vendendo na nossa loja virtual, vai ficar também o site aqui, a R$ 25,00 é o valor normal de uma cerveja ale, de uma levedura para cerveja ale, na casa de R$ 25,00, 28, né? Então está custando 30 a 40% a menos do que o tradicional W3470 da Fermentes, para fazer uma equivalência. Okay? Então nós resolvemos testar essa levedura e mostrar aqui para vocês. Mas antes de irmos para o teste propriamente dito, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica dessa levedura para vermos o que o fabricante exatamente promete e quais são as recomendações de uso. Bom, temos aqui a ficha da BF16. Ela promete aqui de cara, né? Produz cervejas leves e limpas no paladar, com perfil sensorial refrescante e notas típicas de fermentação tipo lager. Ok, então cervejas limpas no paladar é a promessa. Ok,
Uma cepa pura, livre de organismos geneticamente modificados, ok, padrão. O que mais? Ampla utilização em cervejarias com excelentes resultados, maravilha. Ok, vamos descer aqui para o que mais. Aqui, ó, interessante. Floculação, que é a capacidade que a levedura tem de se aglutinar e decantar após o término da fermentação. Aqui está classificada como floculação alta, ok? Então ela vai limpar mais facilmente. Atenuação aparente, bem alta se for comparar com outras leveduras, de 80% a 92%. É uma promessa bem interessante dele aqui para fazer uma cerveja bastante seca, né? Se é o interesse, fazer uma cerveja seca. A tolerância ao álcool de 10%, também bastante interessante. Isso aqui é uma coisa legal, né? Fase lag reduzida. A fase lag, explicando rapidamente, é aquele período que a levedura se prepara para iniciar a fermentação. Há vários processos que acontecem ali, mas é importante para que a fermentação comece logo. Isso pode resultar num tempo menor de fermentação, já que ela demora menos para começar a fermentar. Aromas neutros típicos de lagers, leves e refrescantes. Maravilha! Sem formação de aromas indesejados dentro das condições ideais. Vamos ver quais são as condições ideais. E também que resulta em cerveja de alto drinkability, com sabor limpo. Ok, maravilha. Aqui tem recomendações de uso, aqui para baixo, né? Há cervejarias que preferem reidratar o fermento antes do uso. Outras preferem inocular o fermento seco ao mosto. Ambas práticas resultam positivas na prática. Ó, isso aqui é um dado muito interessante porque eu posso optar por não hidratar o fermento de acordo com a instrução do fabricante aqui. Isso pode ser legal porque eu pulo uma etapa e corro um risco a menos, né? Isso é interessante. Outra questão aqui, ó. Não é necessário aerar o mosto se a quantidade dosada ao tanque estiver dentro da recomendada. Vamos ver logo em seguida aí a recomendação. O fermento possui reserva de ergosterol suficiente para uma certa quantidade de replicação. Para vocês entenderem, a aeração do mosto no início da fermentação ou na fase lag é para que ela consiga se multiplicar adequadamente. Mas essa reserva de ergosterol que ela tem aqui garante que não há necessidade de fazer aeração, a não ser que seu mosto seja assim, totalmente zero oxigênio, mas acredito que o que eles estão querendo dizer aqui é que na maioria das vezes não há essa necessidade. E aqui tem as especificações caso você queira hidratar. Ok, aqui pelo que eu vi é padrão, tá ok? Vamos ver aqui em cima. Aqui é padrãozinho, ok. Temperatura de fermentação, olha só. Aqui diz que a fermentação vai ocorrer de 10 a 20 graus, ou seja, ela consegue fermentar no mosto de 10 a 20 graus. Porém, o que o fabricante diz aqui é que o ideal é de 10 a 15 graus Celsius, ou seja, naquele momento em que ele disse que dentro das condições ideais de fermentação, ele estava se referindo a esse fator, que você está colocando de 10 a 15 graus para não ter aquela geração de aromas indesejados. E também, com certeza, né, a dosagem. A dosagem recomendada aqui de 50 a 100 gramas por hectolitro. Para cada 100 litros, dosar de 50 a 100 gramas. É padrão também para cervejas lager. Essa dosagem não muda nada. Interessante que ele traz aqui um dado que essa recomendação é para mostos até 1,048 de graus de densidade ou 12 graus plato. É uma cerveja aí para dar uns até 5% de álcool, vamos dizer assim. Um mosto de médio, vamos dizer. Não dá para dizer que é fraquinho, baixo, mas também não é uma coisa alta, ok? Maravilha, eu acho que o que interessa para a gente da ficha técnica é isso. Vamos aos resultados do teste então. Os parâmetros do teste foram os seguintes. Nós separamos 10 litros de um mosto, que seria para uma Summer Ale, uma Cream Ale mais maltadinha, com malte Pilsen BWS, malte Chateau Munique e o malte Chateau Caracler, numa densidade de 1,047. Um mosto bem tranquilinho para a gente fazer um teste para ver como que a levedura se expressa. Nós inoculamos um sachê de 12 gramas dessa levedura nesses 10 litros, então respeitando ali a dosagem, está até um pouquinho acima, né? Mas isso não faz mal do que o recomendado para o fabricante.
numa temperatura de inoculação de 12 graus e inoculamos a levedura a seco, conforme o fabricante recomendou, já que estamos com a densidade do mosto dentro do limite que ele colocou, um 0,48, nosso mosto um 0,47. Estaria ok. Então eu mantive a temperatura do mosto, a mesma da inoculação, 12 graus, por 2 dias, 48 horas. Então efetuamos a primeira medição. Já estava em 1,028, com 48 horas de fermentação, o que me deixou surpreso, particularmente. E aparentemente tudo ok com os aromas. Seguimos a fermentação, colocando aí a temperatura de 15 graus. Eu já fui no terceiro dia para o limite que ele colocou dentro da faixa ideal. Então, 2 dias a 12 graus e aí no início do terceiro dia já largamos para 15 graus. Deixamos por mais 2 dias, então ao final de 4 dias ela estava já com a densidade de 1,005 e deixamos mais 2 dias só para garantir, só para confirmar, e ela estabilizou nessa temperatura e nessa densidade de 1,005, 1005, como costumam dizer. E então fomos para o cold crash, deixamos mais 4 dias, não deixamos um cold muito longo porque queríamos testar se realmente ela tem floculação rápida. Não utilizamos nenhum tipo de floculante, nenhum tipo de gelatina ou coisa do tipo, né, para clarificar. Deixamos ela clarificar somente com o cold crash, naturalmente, aí na casa de uns 2 graus por 4 dias. E então fizemos o invase por carbonatação forçada. Analisando então toda essa informação que colhemos, podemos dizer que ela até se saiu bem, né? A velocidade de fermentação que ela promete ser mais rápida, com a fase lag curta, ok, prometido e cumprido. Foram apenas 4 dias de fermentação no total, né? A atenuação acabou no 4º dia. A floculação dela alta, a gente vai ver depois no copo. A atenuação dela ótima, excelente, a atenuação que era de 80, 90 e poucos %, cumprido, ok, baixou para 1,005, né? Vai dar aí na casa de 5,5% de álcool. Muito boa a atenuação dela. A questão de aromas e drinkability, a princípio ok, durante a fermentação não notamos nada de diferente e logo a gente vai para o teste do copo dela. Eu estou com ela aqui, numa garrafinha, foi envasado por contrapressão. Vamos ver como é que ela ficou aqui no copo, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Ok. Bonita, cremosidade de espuma, corzinha legal. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas ela tá translúcida, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ok, acho que... Beleza. Então, isso aqui com 4 dias de cold crash, ok? Aromas totalmente limpos. Aqui é o problema do meu estúdio. Totalmente uma lager perfeita. Sem off flavors, sem sulfuroso, sem diacetil. Vamos lá? Muito bom, gente. Uma lager padrão. Uma lager, aqui destacou bastante o malte, eu fiz um mosto mais maltadinho com o Munique, dá bastante essa sensação do maltado, um biscoitinho, bem bacana. Ó, gente, sensacional. Uma opção de levedura boa e barata para fazer fermentações lager. Sensacional. Então o recado é esse, começamos a resolver o nosso problema de custo da levedura lager ser muito alto, né? BF16 nós temos no nosso site facerveja.com, vou deixar aqui o link. Se você quiser adquirir essa levedura ou várias outras também, kits de insumos, equipamentos, vai lá e você vai encontrar tudo o que você precisa para sua cerveja. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, se inscreva no canal e clique no sininho para ajudar a gente a continuar a crescer o canal e mandar conteúdo de qualidade para você. Fiquem bem, até a próxima e bora fazer cerveja!